Ô pessoal, bem-vindo a essa aula e agora a gente vai fazer o que eu gosto de chamar, na verdade não só eu, mas toda a comunidade gosta de chamar de Getter and Setter. O que é isso? Bom, já que a gente definiu as propriedades do nosso objeto como privadas, eu vou te explicar agora o porquê e quais as vantagens de eu utilizar ela privada e não pública e poder alterar e enfim. Olha só. Vamos fazer primeiro o nosso get and set e depois eu vou te explicar isso daí, você vai entender fácil o porquê, tá bom? Vamos lá. A gente vai criar um método, na verdade dois métodos, para cada propriedade dessa. Um desses métodos vai alterar o valor da propriedade e outro método vai pegar o valor dessa propriedade, né? Então, serão métodos públicos, ou seja, métodos que eu posso acessar de fora. Function, por exemplo, get título, e aí eu ponho um T maiúsculozinho aqui para poder diferenciar, para não ficar assim, e aqui fica mais fácil de eu entender, tá bom? E esse meu método nada mais vai fazer do que retornar o título, tá bom? Então isso é uma forma de eu fazer com que uma propriedade privada consiga ser acessada publicamente, através de um método público, tá bom? E agora eu vou fazer o meu public function setTítulo, porque agora eu vou alterar o valor do título. E aí eu recebo uma variável como parâmetro e o que eu faço nada mais é do que botar ela na minha propriedade título. Tudo bem? Então vamos definir só uma instância aqui. Post new, post e post set título, título da postagem, por exemplo. Tá? E aqui eu vou pegar o título. Título vai ser igual a post get título. Tá certo? Então vamos executar esse código aqui. Olha lá, título da postagem. Tudo bem? Então a gente já viu que já funcionou e a gente conseguiu manter a nossa variável título, a nossa propriedade título privada. Então agora eu vou te explicar o porquê de fazer isso, tá bom? Porque é o seguinte, fazendo dessa forma, utilizando get and set, getter and setter, como a gente costuma falar, eu tenho como pegar os dados que o usuário está enviando e eu de alguma forma validar eles. Então, por exemplo, se essa variável fosse pública, por exemplo, eu poderia fazer algo do tipo post título e 1. Entende? Só que isso não seria um título aceitável, um só, entende? Então aqui dentro do meu set, se eu botar ela privada, eu vou ter que usar o meu método setTítulo. Então aqui eu posso fazer algumas verificações, como por exemplo, stringlen t é maior do que, vamos supor, 5 caracteres. Então eu só vou setar um título, eu só vou mudar a minha propriedade se o que o usuário digitou tiver pelo menos mais do que 5 caracteres. Entende? Então eu consigo fazer, criar um cara no meio, um intermediário entre o que o usuário está mandando eu fazer e o que realmente o meu objeto vai guardar. Então é uma forma de eu proteger as propriedades do meu objeto, tá bom? Então aqui eu posso fazer uma validaçãozinha, porque nesse caso eu não poderia, né? O que o usuário, ou no caso, o que o meu código inserir no objeto é o que vai ficar e é o que vai ser aceito. Então eu posso, por exemplo, até inserir um array no meu título. Tá bom? Então daí é problema, mas no futuro, quando eu pegar o meu título, e aí veria um array no lugar de um texto. Entende? Então com o meu setTítulo, eu tenho um intermediário aí e eu consigo verificar, fazer alguns tipos de validações. No nosso caso, para o nosso exemplo, eu fiz assim. Então no caso eu não fiz nenhum tipo de validação. O que o usuário está mandando, eu estou inserindo aqui. Nesse caso, se eu fizer somente isso, não tem sentido deixar minha variável privada. Mas
o objetivo de usar getter and setter é justamente isso, é fazer esse cara no meio para ele interpretar o que o usuário ou o que o código está enviando para o objeto e eu poder fazer essa validação, ver se realmente aquilo ali está condizente. Então, uma coisa mínima que eu podia fazer é verificar se pelo menos, deixa eu organizar o código, verificar se pelo menos o que o usuário digitou é uma string, por exemplo. Legal? Então, is string t. Ou seja, eu só vou botar o meu título se pelo menos o que o usuário digitar aqui for uma string. Então, se eu der um set título e um array, por exemplo, ele não vai funcionar. Olha só, vai ficar em branco, porque ele não vai alterar. Porque eu mandei um array, então não é um título válido. Título válido. Nesse caso, aí ele funciona. Tudo bem? Então, o objetivo do get and set é justamente isso. Ele fica um pouquinho maior, o meu objeto. Por exemplo, eu vou ter que criar get and set para data, get and set para corpo, get and set para comentários. Entendeu? Vai ficar assim um pouquinho maior o meu objeto, mas ele vai ficar protegido. Tudo bem? Então, esse é o objetivo do get and set. Então, vamos lá para a nossa próxima aula.